também. Obrigado, hein? Imagina. Beleza, bom, já iniciei aqui a gravação, tá, gente? Pelas políticas aqui do Teams, a gente precisa deixar isso claro para todos que estão na agenda. Então, a gente vai estar falando um pouquinho hoje mais desse terceiro pilar estratégico da Senior, que é essa capacidade de plataforma tecnológica. Bom, então qual que é a nossa missão aqui da plataforma, né? Então, nós temos que levar para o mercado a capacidade de inovação que habilitam o crescimento exponencial dos negócios, gerando interação entre todos os integrantes do ecossistema digital. A ideia é realmente criar um ecossistema digital, né, dentro aqui da capacidade de plataforma da Senior. E o que faz parte da nossa unidade aqui do Pessoal, peço desculpa, o meu microfone ele está mutando de vez em quando, meio que aleatório, tá? Então, se vocês perceberem que eu estou trocando slide aqui e não tô e vocês não estão ouvindo, é porque acabou mutando aqui sem querer, tá? Vamos recapitular aqui um pouquinho, tá? Como eu vinha comentando com vocês, né, a X-Platform ela é uma nova unidade da Senior, né, onde a gente quer levar para o mercado essa questão da plataforma e esse ecossistema de plataforma tecnológica. E o que faz parte do nosso portfólio, né? O que a gente tem hoje dentro da nossa unidade, né, como solução? Hoje a gente contém 7 ferramentas para desenvolvimento e personalização de tecnologia. São ferramentas low code, tá? Depois a gente vai explorar um pouquinho mais sobre esses conceitos. E dentre elas a gente tem o BPM, que é para gestão de processos, o GED, que é uma ferramenta para gestão de documentos eletrônicos, o Sign, que é a nossa solução para assinaturas eletrônicas, o Connect, que é a nossa plataforma de integração e gerenciamento de integrações entre sistemas, o Bot, que é a nossa ferramenta para a construção de chatbots automatizados, a rede social corporativa e também o Analytics. Para complementar essa jornada digital, né, a gente tem aqui também hoje abaixo do nosso guarda-chuva da unidade o marketplace da Senior, que é o Senior X Store. Tá? Bom, então, como que a plataforma hoje tem se posicionado em relação ao mercado, aos clientes da Senior e também aos clientes aí agnósticos também às demais soluções da Senior, né? Então, elas vêm hoje para ser um complemento, né, propriamente dito, em relação às soluções que o cliente já tem dentro de casa. Mutou de novo, Christian. Christian. Eu acho que tem alguém clicando para ativar o mudo de todo mundo e acaba ativando o meu também, tá? Então, gente, desculpa por isso. Vamos lá. Como eu estava comentando aqui, a ideia é que a gente tenha lá dentro dos nossos clientes já as soluções que ele tradicionalmente já utiliza, né? Então, ele já tem lá o seu setor de recursos humanos, às vezes ele já tem lá uma solução de CRM, e a X-Platform, ela vem como um incremento a essas soluções, onde a gente consegue, né, através do nosso hub de soluções, conectar esses vários pontos e criar ali uma tecnologia cada vez mais personalizada para as necessidades dos nossos clientes. Bom, com isso, né, a gente tem otimizado tempo, processos, complexidade de implantação, otimizado os resultados e custos dos nossos clientes, né? Em outra ponta, isso também tem causado um aumento na produtividade, na competitividade das empresas que têm utilizado as tecnologias para levar produtividade para o seu dia a dia, tá bom? Detalhar um pouquinho cada uma dessas ferramentas, depois a gente vai entrar lá na Pessoal, eu acho que hoje vai ser
vai ser direto aí esse esquema do Moodle, tá? Perdão por isso. Bom, então, como eu vinha comentando, o BPM é a nossa ferramenta de gestão de processos, né? É uma ferramenta low code, né? Onde a gente o que significa esse low code, tá? A ideia é que a gente consiga desenvolver as nossas tecnologias, desenvolver os nossos processos lá dentro com um pouco conhecimento. Peraí, pessoal, deixa eu ver se tem alguma forma de eu colocar para ninguém conseguir me É, dar. passa lá nas configurações da reunião e aceita todos entrarem sem passar pelo lobby. Já resolve esse apito que fica e o pessoal desabilita você. Uhum, deixa eu ver aqui. Anunciar quando sair. Não. Permitir microfone para participantes. Gravar. Habilitar perguntas e respostas. Beleza, eu acho que é a parte de ignorar o lobby ali de entrada. Vamos ver se melhora, tá, gente? Bom, então, voltando aqui para o BPM, a nossa ferramenta de gestão de processos e fluxos de trabalho, tá? Ela é uma ferramenta low code, onde a gente não depende de um conhecimento técnico muito elevado em relação às tecnologias para construir os nossos fluxos de trabalho aqui dentro. Temos a possibilidade de realizar integrações com diversos sistemas, né? Todas essas soluções aqui da X Platform, né? Tanto o BPM quanto o bot e as demais que eu vou estar apresentando aqui, elas são soluções que elas foram pensadas para funcionar de forma agnóstica às demais soluções da Senior, né? Ou seja, elas não são soluções que dependem do sistema de gestão da Senior, dependam do RP da Senior, do HCM da Senior, para que elas funcionem dentro do ambiente do cliente. Ela é uma tecnologia aberta em que a gente pode integrar elas com qualquer sistema ou trabalhar ela também de forma isolada aqui na plataforma. Tá? Então, essa ferramenta ela conta também com um aplicativo, tá? Onde a gente consegue realizar as aprovações dos fluxos de BPM diretamente num dispositivo móvel e temos também a possibilidade de visão de analytics dentro dessa ferramenta. Tá? O GED, que é a nossa gestão eletrônica de documentos, ele é uma ferramenta que tem como objetivo controlar a versão e acesso dos arquivos da organização. Então, a ideia é levar esses arquivos para uma plataforma cloud, né? Ou seja, para um ambiente em nuvem, e a gente ter lá um controle de acesso a esses documentos, de edição desses documentos e também da questão de download do documento. Tá? Ele é uma ferramenta que já tem embarcado aqui dentro da plataforma uma integração com o nosso BPM, né? Então, lá dentro do BPM, quando eu construo alguns fluxos de trabalho, eu tenho a possibilidade de ir anexando alguns documentos para que esse fluxo transite entre as pessoas que fazem parte do fluxo. E ele já consegue ir salvando esses fluxos, esses documentos, de forma automatizada aqui dentro da solução do GED, tá? Também é integrado já a nossa solução de assinatura digital, né? Então, a gente já consegue daqui da interface do GED realizar o disparo de coletas de assinaturas digitais aqui, tudo dentro da plataforma. Ele também tem a possibilidade da gente trabalhar as rotinas de revisão do documento, expiração e obsolescência. Ou seja, caso eu tenha um documento que ele precise, que ele tenha um prazo determinado, que ele tenha um período que ele vai ficar obsoleto, a gente consegue estar fazendo essa gestão tudo através daqui da plataforma do GED, tá? O Sign é a nossa solução de gestão de assinaturas digitais. Tá? Hoje, ele contempla a possibilidade de definirmos um workflow de assinatura. Tá? Então, ele é 100% também integrado ao nosso GED. Temos uma gestão à vista das pendências de assinatura,
Conseguimos definir a ordem dessas assinaturas. Então, se porventura eu tiver um envelope de assinaturas que eu quero encaminhar para assinatura digital, né? Eu consigo definir quem serão as pessoas que vão assinar esse documento e também consigo definir uma ordem, né? Caso eu queira que esse envelope siga uma determinada ordem, né? Temos também a possibilidade de utilizar essa ferramenta de forma integrada, algumas outras soluções, né? Você pode fazer chamadas de API do Sign de ambientes externos à plataforma para automatizar esses processos de envio de assinaturas digitais. Tá? O bot, que é o nosso assistente virtual, ele é uma ferramenta que a gente leva para o mercado para que os clientes construam os seus bots, tá? Construam os seus próprios assistentes virtuais que podem ser consumidos internamente, né? Utilizados dentro da plataforma como um bot corporativo, por exemplo, ou eles podem também ser disponibilizados em ambientes externos, como uma landing page que vocês eventualmente possam querer colocar um bot para tirar dúvidas sobre o atendimento, enfim, uma série de possibilidades, porque ele é uma ferramenta que a gente consegue exportar ele da plataforma, né? Toda a manutenção a gente faz por aqui mesmo, né? Somente a questão realmente de disponibilizar para o usuário que a gente consegue fazer de forma externa, né? Então, temos aqui a possibilidade de fazer a integração e a chamada desse bot no WhatsApp e ele também comunica com APIs, tá? Então, o que significa isso, tá? O nosso bot, ele tem a possibilidade de receber uma pergunta de um determinado usuário, fazer uma chamada de API para algum sistema de gestão, pode ser o sistema da Senior, pode ser qualquer outro RP de mercado. A única questão é que precisa ter essa API construída que vai pegar essas informações que estão lá na base de dados do sistema e devolver para o bot, tá? Então aqui a gente consegue personalizar ainda mais a experiência do usuário com o bot, né? Onde ele pode estar perguntando informações que estão dentro de uma base de dados. E temos também aqui a questão do WhatsApp, tá? Então, hoje, como que funciona a nossa integração com o WhatsApp, tá? O nosso bot, ele não é plugado automaticamente lá na plataforma do WhatsApp, tá? Ele passa por intermédio de um desses provedores aqui que são homologados com a nossa ferramenta, tá? Então, para a gente utilizar o WhatsApp, né, com o bot aqui da Senior, né, o primeiro passo seria contratar um pacote dentro desses fornecedores aqui, que eles têm essa especialização, né, na questão de comercializar pacote de dados de WhatsApp. E aí a gente acaba participando só depois, né, plugando diretamente já essa questão do número do provedor junto à nossa ferramenta. A nossa rede social corporativa é uma das ferramentas que a gente mais utiliza aqui internamente na Senior, tá? Então, ela é uma ferramenta que o principal objetivo dela é resolver ou centralizar a comunicação da empresa, tá? Então, hoje aqui na Senior, ela é a ferramenta oficial de comunicação corporativa. Então, todos os comunicados que os colaboradores recebem, todas essas questões o time de comunicação interna realiza diretamente dentro do social aqui, né? Ele tem ali a possibilidade da gente trabalhar com espaços de trabalhos específicos. Esses trabalhos podem ser tanto público quanto privados, né? Então a gente também tem a possibilidade de criar ali o conceito de comunidade, de trazer um pouco mais de engajamento e um trabalho mais colaborativo aqui com os colaboradores, né? Por exemplo, aqui na Sênior, a gente tem um espaço que eu sempre comento, que é o espaço do classificados, que não tem nada a ver com a comunicação oficial da empresa, mas é um espaço para quem quer participar de um classificado aqui entre os colaboradores. Então, quando a gente quer desapegar ali de uma bicicleta, de um carro, ou enfim, se tem alguns docinhos, uma coisa aí que a galera costuma vender, a gente utiliza esses espaços para isso e participa
quiser, tá bom? Bom, essa solução ela também tem um aplicativo, tá? Para que a gente consiga ter uma experiência também num, num dispositivo, né, de celular e também está ampliando aí cada vez mais o uso da ferramenta, sem depender de uma estação de trabalho, né, de um computador propriamente dito. O Connect, que é a nossa plataforma de integração, como eu estava comentando anteriormente lá com vocês, é uma plataforma para desenvolvimento e gerenciamento dessas integrações através da metodologia low code, tá? Então, aqui a gente preza muito pela questão na facilidade de desenvolver uma integração entre sistemas e ela é 100% agnóstica às soluções da Senior, tá? O que que eu quero dizer com isso? Que a ideia do Connect é ele se propor a integrar qualquer sistema com qualquer sistema, tá? Quando eu falo isso, eu estou falando literalmente de qualquer sistema com qualquer sistema. Mas, Christian, um conversa no protocolo de integração de SOAP e o outro conversa no protocolo de integração API REST. O Connect consegue fazer isso? Consegue fazer isso, tá? A ideia é justamente ele trazer essa facilidade e resolver esses problemas, né, que o mercado tem trazido para a gente, né? Hoje a gente vê que muitas soluções que as empresas utilizam são subdivididas com a sua particularidade. E às vezes a gente precisa montar um ambiente integrado e o Connect vem para fazer isso, tá? Então, ele não é uma ferramenta que a gente utiliza para somente integrar com o sistema da Senior, né? Se eu quiser, por exemplo, integrar uma plataforma de um fornecedor A com um fornecedor B e não passar por nenhum sistema de gestão da Senior, a gente consegue fazer isso aqui através da ferramenta do Connect, tá? Então, a gente tem ali também dentro dessa ferramenta um monitoramento ativo e uma gestão à vista, né? Em que a gente possa gerenciar as integrações e entender como essas integrações estão rodando dentro do nosso ambiente, tá? Hoje, a solução do Connect, ela tem recebido bastante robustez devido a ela conseguir trabalhar com diversas fontes de informação, né? Então, hoje ele consegue receber informações de bancos de dados, de APIs, de sistemas, até mesmo de arquivos, né? Tudo isso ele consegue pegar essas informações de várias fontes e resolver a questão da integração ou sincronia de informação entre sistemas, né? Então, qual que é o cenário atual, né, que o Connect vem para resolver, né? As empresas, elas estão cada vez mais conectadas, às vezes a gente tem uma necessidade de conectar a minha empresa, um sistema aqui da minha empresa com um fornecedor, com um cliente, ou até mesmo com outro sistema internamente. Então, essas questões elas precisam cada vez mais estarem conectadas, cada vez mais serem rápidas, e a gente sabe que existem diferentes soluções para resolver os problemas de gestão de diferentes clientes aí que a gente tem no mercado, né? Então, o Connect ele vem resolvendo essas dores aí de integrações custosas. A gente sabe que construir integração é uma questão tecnológica um pouco mais complexa, às vezes depende de uma mão de obra um pouco mais cara, às vezes é um projeto mais elaborado. Então, com a ferramenta do Connect, a gente consegue trazer isso para uma facilidade muito maior, tá bom? Bom, então a ideia é que o Connect seja ali a pecinha que vai conectar todo o ecossistema, tá? Na verdade, né, todas essas ferramentas aqui da X-Platform, a ideia é que uma complemente a outra, né? Então, às vezes a gente tem um bot que pode iniciar um atendimento com o colaborador, tirando dúvidas de políticas que a empresa tem dentro da empresa, e ali, através do bot, a gente pode acionar um fluxo de BPM para que inicie um atendimento com as alçadas de aprovação, e aí os formulários de atendimento, e depois a gente pode até gerar
relatórios, visões analíticas com a solução de analíticas desses atendimentos que foram realizados tanto pelo bot quanto pelo BPM, e o Connect é a ferramenta que vem para facilitar a integração entre todo esse ecossistema, né? Juntando tanto as ferramentas da X-Platform quanto os sistemas de gestão, seja os sistemas da Senior ou até mesmo os outros players de mercado. Tá? Bom, falar agora um pouquinho sobre alguns cases aqui da X-Platform, tá? A gente tem aí um cliente hoje do segmento financeiro, tá? Esse aqui é um case de Connect, ele tem 23 sistemas, né, dentro da plataforma do Connect, né? Suportando o core bancário dele, né, e o Banco Central, que tem uma série de operações críticas, tá? Então, esse cliente aqui, ele é um cliente que ele estressou muito a ferramenta, né? Hoje ele precisa de uma alta disponibilidade, ele gera ali mais de 18 mil execuções por dia, né? E tem hoje uma base de mais de 7 mil colaboradores, né? Então, é uma ferramenta que consegue atender tanto integrações simplificadas quanto cenários complexos, como, por exemplo, aqui esse cliente do segmento financeiro, tá? Um outro case que a gente tem aqui também é de um cliente do segmento hospitalar, né? Esse cliente, ele tem lá na sua estrutura um aplicativo para fazer o gerenciamento e a troca de escalas, né? Principalmente de enfermeiros, que hoje é um processo bem complexo lá para eles conseguirem elaborar as escalas de trabalho, porque eles precisam ter um efetivo, né, dentro do hospital no dia a dia, né? Então, eles utilizam o sistema de gestão da Senior para fazer o controle de ponto, e o Connect veio para fazer essa integração e a sincronia entre o HCM e o aplicativo de escala, que é um aplicativo lá do cliente, tá? Essa operação, hoje, ela tem transacionado mais de 500 mil execuções por mês, tudo passando aqui por dentro da plataforma do Connect. Bom, agora eu vou falar um pouquinho do case da Unicred, tá? A Unicred, ela trouxe para a gente um problema que ela tinha lá internamente relacionado a lançamentos manuais de solicitações de reembolso de auxílio creche, né? Então, ela já utilizava lá o sistema de gestão da Sênior, e todo mês os profissionais de recursos humanos precisavam captar essas informações dos colaboradores e lançar depois no sistema, né? Qual que foi a solução que a gente construiu, né? Foi criar um formulário e um fluxo de BPM, né? Onde o, o usuário consegue já preencher aqui as informações, né? E aqui até a gente enfatizou que a gente utiliza aqui um recurso de fonte de dados, né? Para buscar as informações lá do HCM, então ele busca só os dependentes que estão cadastrados aqui dentro da base, né? E ele utiliza o Connect para fazer essa integração, né? Caso o cliente, o usuário não tenha cadastrado ainda o dependente dele, a gente colocou um link ali para a tela de ficha familiar do painel de gestão da Sênior, onde ele pode estar fazendo a atualização da sua ficha familiar, né? Então, esse case aqui, o cliente deu um feedback para a gente que tem gerado aí uma volumetria de, em média, 450 solicitações por mês, e após a implementação da rotina, a gente teve um ganho lá, né, de cerca de 23 horas por mês, né, só resolvendo esse problema de reembolso de auxílio creche, né? Então, apenas um processo dentro da cadeia de processo de benefícios desse cliente, a gente já conseguiu levar uma produtividade bem interessante para o time de RH dele, tá? Falando aqui um pouquinho dos analytics, tá? Os analytics, então, é uma ferramenta para a gente, digamos, eu costumo chamar de a cerejinha do bolo aqui da X-Platform, tá? Por quê? Porque a gente utiliza ali o BPM, o bot, a rede social, e às vezes a gente quer gerar indicadores desse uso, às vezes a gente quer montar relatórios de forma mais personalizada, né? Então a gente tem aqui hoje o Analytics como a ferramenta que resolve esse problema.
ela não é uma ferramenta de BI, tá? Ela não tem a robustez da ferramenta de BI. A ideia é que ela tenha a possibilidade da gente criar esses dashboards um pouco mais intuitivos para a gente liberar para os usuários de ponta mesmo, como um colaborador, um gestor da empresa ou um usuário-chave de algum determinado processo, tá? Esses analytics, eles podem ser construídos tanto com dados das soluções da X Platform, quanto também com os sistemas de gestão da Senior que já estão aqui na família X, tá? Então, como, por exemplo, o RPX da Senior, o gestão de recrutamento da Senior, são soluções que já estão na família X, a gente já consegue estar construindo analytics. Uma outra possibilidade também é buscar dados de fontes externas. Então, quando a gente vai determinar um dataset aqui do Analytics, que é a base de dados que ele vai usar para montar os indicadores, a gente consegue fazer chamadas de API para buscar informações que estão agnósticas aqui à plataforma também. Tá? Bom, gente, em relação ao briefing geral era isso, tá? Agora eu vou entrar aqui um pouquinho na ferramenta para a gente ir explorando um pouquinho mais das funcionalidades, tá? A gente tem aqui ainda 1 hora de agenda, tá? Então, assim, hoje tem bastante gente aqui, então eu vou tentar deixar as dúvidas mais para o final, tá? Mas, assim, ó, se tiver alguma dúvida bem específica, quiser levantar a mão ou abrir o microfone e pedir, podem ficar à vontade. Se a gente vê que vai acabar atrasando a agenda, aí a gente vai mudando aqui o formato, tá? Que a ideia dessas agendas que a gente faz aqui, tá? É que seja realmente um bate-papo, uma troca, tá? Hoje que a gente está com um efetivo um pouco maior, talvez tenha que ser num formato mais de apresentação. Então, eu estou logado aqui dentro do meu SeniorX, tá? Que é a plataforma onde a gente acessa as soluções da X Platform, e eu vou começar mostrando para vocês aqui um pouquinho do Social, tá? Então, o Social é uma ferramenta que disponibiliza aqui uma timeline, né? Bem no formato de rede social mesmo, né? Onde a gente tem a possibilidade de realizar comentários, compartilhamento, curtir aqui, engajar com os posts publicados aqui dentro da plataforma, marcar outros colaboradores, né? Também posso ter aqui a questão das... Mudo. Oi, pessoal, estão me ouvindo agora? Vamos lá. Então, aqui a gente tem a possibilidade também de ter as comunidades. Essas comunidades, elas podem ser tanto comunidades privadas, né, um espaço de trabalho onde somente algumas pessoas vão ter permissão de fazer parte, ou elas também podem ser públicas, tá, onde fica liberado para qualquer colaborador realizar a participação. Aqui a gente tem a possibilidade de acessar de forma facilitada aqui o nosso GED, tá? Então, caso aqui na Senior, por exemplo, ela é usada como a porta de entrada, né? Quando eu entro no X Platform aqui na Senior, a primeira tela que a gente vê é o GED, desculpa, é o Social. Então, a gente já interage ali com a comunicação interna da empresa e caso eu queira, eu posso, né? Já ter um atalho aqui tanto para o GED quanto para as minhas tarefas de BPM, ou, caso eu queira, eu posso personalizar aqui alguns atalhos, tá? Para centralizar aqui o acesso a algumas questões por parte dos usuários, tá? O Social, ele também tem uma aba já de analytics, tá? Para que o moderador, né, da ferramenta, o administrador dela, consiga medir o engajamento, né? E aqui a gente já tem aqui algumas coisas prontas, né? Com o total de postagens por espaço, o engajamento total, os perfis acionados por mês, aqui, isso tudo a gente já consegue visualizar de forma gráfica e entender o quanto a ferramenta tem contribuído aí no cenário da empresa em questão, tá? Vale ressaltar que essa aqui é uma ferramenta gratuita, tá? Para quem utiliza aqui os tenants de SeniorX, basta ativar e sair utilizando, tá? A única questão que a gente tem aqui em relação ao Social é que ele tem uma timeline
máxima de 90 dias. Então, a gente não consegue, né, manter uma publicação aqui nessa rede social por mais de 90 dias. Eu publiquei, depois de 90 dias, ela sai aqui da ferramenta, tá? Quando a gente faz aqui a publicação, a gente tem a possibilidade de utilizar fotos, arquivos, encurtar os links, tá? Então, quando eu entro aqui num link específico, né, eu posso estar utilizando o encurtador para tornar uma visão um pouquinho mais amigável. E esse ambiente ele também pode ser moderado, tá? Então, a gente consegue colocar para que quando a pessoa publique, passe por uma moderação, para que a moderação diga se isso é permitido ou não, tá? A gente tem aí também roadmap, alguns clientes já estão consumindo, tá? Internamente aqui na Senior, inclusive a gente já está testando essa funcionalidade, que é a funcionalidade de uma inteligência artificial aqui dentro, né? Então, quando eu vou realizar um comentário aqui, eu posso chamar, né, uma inteligência artificial que vai me ajudar na construção desse comentário, né? E daí eu posso selecionar lá as opções. Só alguns clientes ainda estão utilizando, tá? Então eu não consigo demonstrar aqui no meu ambiente para vocês, tá? Vai ficar para uma próxima oportunidade. Bom, passando agora do social, né? Eu quero falar um pouquinho com vocês sobre o BPM, tá? O BPM é a nossa ferramenta de automação e gerenciamento de processos, tá? Onde a gente pode estar realizando o atendimento de solicitações, tudo de forma personalizada aqui dentro da plataforma, tá? Então eu vou solicitar aqui um fluxo que eu já tenho, chamado solicitação de reembolso, para a gente ir explorando um pouquinho das funcionalidades, tá? Então, quando eu abro aqui uma tarefa de solicitação de reembolso, né, o BPM já me traz aqui a minha área de formulário, tá? Todo esse formulário, ele foi construído aqui dentro da ferramenta, tá? Então, a gente não depende de programação, de desenvolvimento para construir esses formulários, tá? Vocês vão ver que a gente tem aqui algumas funções que tornam até o formulário um pouco mais dinâmico, ó. Quando eu mudo aqui de quilometragem para alimentação, ele já vai trabalhando essa dinâmica em tempo de execução aqui, sem precisar de programação para construir isso, tá? Então, eu vou colocar aqui um exemplo de despesa que eu quero solicitar. Opa, foi R$ 30, e eu posso colocar aqui, no meu caso, esse formulário ele está construído dessa maneira, tá? Para cada fluxo de trabalho, para cada processo, eu posso construir um formulário diferente, tá? Aqui eu poderia colocar a localização do comprovante, nesse caso eu não quero, e agora ele pergunta se eu quero adicionar mais despesas, né? Eu vou colocar que eu quero. Então, eu vou colocar agora mais uma despesa aqui, chamada quilometragem, ó. Então, ele já mudou para mim aqui, ó, de localização do comprovante para mapa de deslocamento. Então, vou colocar aqui, ó, visita ao cliente, vou colocar que foi na data do dia 19 e foram 200 quilômetros. Cliente, vou colocar aqui um dado qualquer, eu vou colocar aqui um mapa qualquer aqui, só para título de exemplo, tá? Conforme a gente vai preenchendo aqui essas informações da solicitação de reembolso, o BPM já vai somando aqui, né, no meu formulário, o total das minhas despesas, tá? Então, isso já fica aqui de forma automatizada para o usuário, né? Nesse caso aqui, eu não vou querer mais nenhuma despesa e vou estar encaminhando aqui para aprovação, tá? Então, o próximo, deixa eu deixar esse filtro fixo aqui. Então, já recebi aqui agora na análise e aprovação, né? Para que eu analise essa solicitação realizada lá pelo outro usuário, né?
Então, aqui, ó, já nessa etapa do processo, quando a gente entra aqui na etapa do processo, eu visualizo que eu já estou na segunda caixinha, né, na segunda atividade. Nesse caso, aqui a gente quer que o usuário não faça nenhuma edição, que ele só visualize. Então, a gente consegue estar colocando aqui e a gente coloca aqui também um campo fixo, né, para ele realizar aqui a observação dele, né? Eu vou colocar aqui como OK e vou encaminhar aqui ou para o financeiro, ou para ou reprovar, ou então encaminhar para revisão do usuário, tá? Nesse caso aqui eu vou reprovar só para título de exemplo, beleza? Mas como que foi construído isso, tá? Como que a gente realizou todas essas questões do formulário, do fluxo, enfim. Aqui dentro da área de processos é onde a gente constrói os nossos fluxos de BPM, tá? Eu vou abrir aqui o exemplo da solicitação de reembolso que já está construído para mostrar para vocês algumas coisas aqui, tá? Então, acessando aqui a área de edição do meu fluxo em questão, eu tenho aqui a minha área de formulário, onde eu posso estar trabalhando todos os campos do meu formulário, tá? Aqui a gente tem uma série de tipos de campos disponíveis para a gente construir o nosso formulário, né? Campos do tipo texto, inteiro, decimal, booleano, anexos, listas de objetos, datas, enfim. Aqui a gente tem uma série de tipos para poder trabalhar dentro do nosso formulário. Já aqui na área de avançados, a gente tem a possibilidade de utilizar, deixa eu pegar um campo que já existe, a nossa funcionalidade de fonte de dados, tá? Nesse caso aqui eu não estou utilizando. Deixa eu mudar aqui para o nome do solicitante, poderia ser um, né? Ele poderia ser uma fonte de dados. O que que é essa fonte de dados? É quando o usuário for preencher esse nome do solicitante, ele tenha que selecionar uma opção dentro dessa fonte. E essa fonte de dados está externa, né? Então, posso usar para buscar nome de colaboradores, assim como aquele exemplo lá do case da Unicred que eu estava mostrando para vocês, tá? E o interessante é que a gente pode construir uma fonte de dados para um determinado fluxo e reaproveitar essa mesma fonte em vários outros aqui dentro da plataforma, tá? Bom, aqui vocês podem ver que o formulário ele está bem extenso, ó, com um monte de campos que não apareciam lá para o usuário e eles estavam funcionando de forma dinâmica, né? Como é que tudo isso acontece, né? A gente tem aqui embarcado na ferramenta uma funcionalidade de regras de consistência, tá? O que que essas regras fazem? Elas acionam alguns gatilhos, né? Então, quando eu abrir um formulário, quando eu enviar o formulário para uma determinada etapa, ou quando uma determinada condição de formulário for verdadeira, a gente consegue disparar algumas ações. Que ações que são essas? Habilitar ou desabilitar algum campo, exibir ou esconder algum campo, ou tornar ele obrigatório, consistir ainda alguma informação. Tá? Vou trazer aqui um exemplo para vocês. Ó. Então, o que está acontecendo aqui? Ó? Quando a gente abre o formulário, o BPM esconde aqui uma série de campos que a gente colocou dentro do nosso formulário e ele torna ainda obrigatório, né, isso tudo em conjunto, esse campo chamado data da despesa. Tá? Temos aqui a possibilidade de trabalhar também alguns outros, né? A, quando a condição verdadeira de mais despesas, né, daí ali foi construída através de uma variável que vai incrementando o número de despesas por sim, ele vai exibindo campos para implementar mais valores de despesas lá no formulário, tá? Bom, e lá no formulário eu também tinha mostrado para vocês que ele vai somando algumas informações automaticamente, tá? Então aqui, ó, na área de total reembolsável mais deslocamento, nós estamos utilizando aqui a funcionalidade de campo calculado, tá? Então a gente já consegue marcar que esse aqui não vai ser um campo de edição pelo usuário, ele vai ser um campo calculado pelo BPM e a gente coloca aqui para ele ir somando, né? No caso lá os valores das despesas que eu estava consumindo no meu formulário, beleza?
Bom, aqui daí a gente tem a nossa área de desenvolvimento do fluxo, tá? Propriamente dito. Então aqui a gente consegue, através dos componentes visuais aqui do BPM, realizar a construção do fluxo de trabalho, tá? Então hoje a gente tem os componentes padrão aqui de início e fim do fluxo, os componentes de tarefa e os componentes de gateways de decisão. Tá? O que é esses gateways de decisão? Esses gateways de decisão, eles ah, são centralizadores, né, de uma determinada ação que ela pode variar o caminho do fluxo de trabalho que ela tem que tomar, né? Então, por exemplo, aqui, ó, na construção do fluxo em questão, a gente tem aqui, ó, esse gateway chamado aprovada. Então, nesse caso lá, foi usado o gateway do tipo usuário. Então, o usuário selecionava se ele quer encaminhar para revisão, se ele quer encaminhar para o financeiro, ou se ele quer reprovar a solicitação. Então, o BPM vai seguir com base na decisão do usuário. A gente tem aqui também a possibilidade de trabalhar com expressão, onde a gente determina, né, por exemplo, caso o valor da despesa seja menor do que R$ 20, considera aprovado automaticamente ou vai para um outro caminho de alçadas de aprovação. Enfim, a gente consegue já determinar para que a própria inteligência da ferramenta determine o caminho que tem que seguir. E o paralelo é quando a gente quer iniciar várias atividades ao mesmo tempo, né? Então, caso aqui a gente tivesse a ferramenta, a tarefa do financeiro encaminhando para esse gateway, ele iniciaria essas duas atividades ao mesmo tempo aqui dentro da plataforma, tá? Deixa eu só desfazer isso daqui. E temos aqui a possibilidade de integração com o nosso GED, né? Então, quando a gente trabalha aqui esse fluxo, né, ele vai já salvando os anexos que a gente coloca lá dentro do GED, tá? Eu vou mostrar isso para vocês, só que eu vou mostrar através de um outro fluxo. Ó. Eu vou abrir aqui na minha central de tarefas o fluxo de movimentação de pessoal, tá? Então, esse fluxo aqui, não é esse aqui, peraí, só um pouquinho, tá, gente? É o fluxo de demonstração aqui, ó, esse do financeiro, tá? Então, nesse fluxo de demonstração do financeiro, a gente configurou aqui a integração, tá? Para que o usuário tenha que colocar um anexo aqui na área de trabalho e ele vai salvar lá, ó, dentro da minha pastinha do GED chamada demonstração Christian, com o nome do processo e o nome do usuário que está solicitando. Tá? Então, eu vou iniciar aqui uma nova solicitação. O nome do solicitante, eu vou colocar aqui, deixa eu botar aqui, nome do solicitante, tá bom aqui, dessa maneira, e vou anexar um arquivo aqui, tá? Beleza. Anexei esse arquivo, encaminhei para a próxima etapa, tá? A gente consegue configurar tanto na troca de etapas quanto no fim do fluxo, mas ele já cai aqui, então, na minha solução de GED, tá? Então, eu vou aqui, ó, na pastinha demonstração Christian. Como eu tinha lá o nome do meu processo é demonstração, ele tem aqui uma nova subpasta, o usuário solicitante aqui é o Christian, e está aqui, ó, o documento ele veio para cá hoje às 14h48, né, automaticamente, tá? Então eu posso visualizar o documento, fazer download, ele já vai organizando para mim aqui dentro do GED, tá? Já vou aproveitar o gancho, tá, e passar aqui com vocês um pouquinho do GED. Eu vi que tem algumas dúvidas no chat. Pessoal, vão registrando as dúvidas ali. Eu liberei o botão de perguntas e respostas, tá? Se vocês quiserem deixar ali, aí mais próximo ao final a gente vai tentando passar essas dúvidas só para a gente conseguir cumprir aqui também o cronograma da agenda, tá? Bom, então aqui dentro do nosso GED, né, a gente tem a organização de pastas, tá, onde a gente pode organizar o nosso arquivo e os nossos documentos de forma digital. Temos a possibilidade de encaminhar esses documentos, né, para aprovação, para assinatura, enfim.
Eu gosto sempre de citar o exemplo aqui, ó, que a gente consegue fazer o upload já de vários documentos ao mesmo tempo. Esses documentos, eles precisam passar por um controle, né? O que que significa isso? Tá? Então, esse documento, eu joguei ele aqui para o GED, mas ele ainda não está disponível dentro da plataforma, né? O que que acontece? Ele fica aqui com a aba de pendente, ó. Quando eu clico aqui para resolver essas pendências, eu começo a colocar aqui as propriedades, depois as permissões desse documento, e caso tenha uma pessoa que é responsável por fazer a revisão dessas propriedades e das permissões, eu posso estar atribuindo um revisor aqui, tá? Então, também conseguimos trabalhar aqui com a data de expiração e também uma data de obsolescência do documento, tá? Então, quando esses arquivos expirarem ou tornarem-se obsoleto, o GED já notifica o autor do documento para que ele saiba que ele precisa fazer uma manutenção. Aqui a gente faz, então, a nossa definição de permissão, tá? Ele já tem a possibilidade da gente usar as permissões da pasta que a gente está utilizando, ou a gente pode aqui definir um papel da plataforma, ou até mesmo um determinado usuário específico, tá? Então a gente consegue controlar tanto por grupo, por papel, ou por usuário. E as permissões que a gente pode explorar é visualizar o documento, ou seja, a pessoa vai conseguir ver o documento, mas somente aqui dentro da plataforma, ou realizar o download, né, desse documento. Caso ele tenha permissão de edição, além de visualizar e fazer o download, ele pode subir novos documentos, tá? Claudinei está comentando que tem coisa. A gente está gravando aqui esse material, tá? Depois a gente pode disponibilizar sim. Bom, vou salvar e continuar aqui. Eu poderia concluir ou atribuir um revisor, tá? Agora que eu concluí, beleza. Esse contrato aqui agora ele já não está mais pendente e agora a gente já consegue ter mais funcionalidades aqui do GED. Ó. Quando a gente clica aqui num que ainda está pendente, ele tem limitado aqui algumas operações para o usuário. Quando ele já não está mais pendente, a gente já pode fazer aqui uma série de outras funcionalidades, como, por exemplo, coletar a assinatura, visualizar o histórico, fazer o download, enfim. Tá? Eu vou aproveitar aqui o gancho para coletar a assinatura desse documento. Então, eu vou pedir aqui uma assinatura para o Christian em relação a esse documento. Poderia trabalhar com mais de um assinante, nesse caso eu não quero, eu vou trabalhar aqui só com as instruções e um único assinante, tá? Então, quando eu faço esse disparo, ele já demonstra aqui de forma visual, né, para que o usuário saiba que existe aqui uma pendência de assinatura, tá? Quando a gente clica nesse botãozinho, a gente vê quantas assinaturas que faltam e quem é a pessoa que está visualizando com pendência de assinatura nesse documento, tá? Bom, antes da gente entrar propriamente dito lá na solução de assinatura, eu quero comentar com vocês aqui a questão dos assuntos, tá? Os assuntos, eles vão facilitar na hora da gente indexar esses documentos, tá? Então, caso eu queira trabalhar com índices de árvores de arquivos, tá? Isso aqui é uma prática que o pessoal de arquivo às vezes costuma fazer. Eu tenho lá documentos que é o 10.1 do tipo financeiro, mas ainda eu posso ter uma subárvore lá e a gente consegue daí pesquisar tanto pelo código que é inserido aqui quanto pelo nome do assunto, tá? Então, a ideia é a gente incluir esses assuntos nos documentos para facilitar a pesquisa e o acesso por parte dos usuários. Aqui nas ações, a gente ainda tem a possibilidade de incluir grupos de interessados ou usuários interessados, tá? Para que cada vez que seja tramitado ou transitado um documento com um assunto aqui que a pessoa é interessada, ela receba uma notificação em relação a isso, tá bom? Bom, deixa eu mostrar aqui para vocês, então, o e-mail, né, que eu recebi para fazer a assinatura, tá? Então, daquele documento. Então, vamos clicar aqui agora para visualizar esse documento.
né? Beleza, então aqui essa é o formato como o assinante, né, visualiza o documento, tá? Então aqui, ó, já colocou que a coleta da geolocalização vai ser efetuada. Aqui veio as instruções que eu coloquei e eu tenho aqui a possibilidade de assinar ou recusar a assinatura, tá? Então eu vou, nesse caso, eu vou querer assinar o documento. Nesse momento, o GED dispara um e-mail para o usuário com o código de autenticação. Esse código de autenticação, ele tem um prazo de 5 minutos. Tá? Então, daqui a 5 minutos, ele gera um novo código para autenticação dessa assinatura. Tá? Então, eu vou colocar aqui, ó, o código é 90A12, 90A12, e eu vou colocar aqui que eu declaro que eu li os termos de uso, tá? Então, o documento foi assinado, tá? Agora, o usuário não tem aqui nenhuma operação, né, que ele precisa estar fazendo, o assinante, e aqui no na nossa área de documentos, a gente já visualiza aqui, olha aí que eu não lembro, a gente já visualiza que o documento está deixa eu só lembrar, aqui, ó, que o documento foi assinado, ó. Então, aqui, inclusive, a data de que esse documento foi assinado, tá? Mas eu preciso, para visualizar as pendências de assinatura, procurar o documento e localizar esse documento para daí ver se foi assinado, se não foi assinado? Não, tá? Aqui dentro do Sign, aí a gente tem uma área de gestão de assinaturas, onde a gente tem aqui a possibilidade de filtrar, né, tanto por status da assinatura, como por período, né, que ela foi disparada, ou até mesmo por alguma determinada pasta lá do GED, tá? Tem uma dúvida bem rápida ali que surgiu no chat, tá? Que é a possibilidade de fazer assinatura com certificado digital da empresa, tá? Nessa minha base aqui ainda não está disponibilizado, mas é uma funcionalidade que a gente tá liberando ali no começo de agosto, tá? Tô ativando o mudo aqui, desculpa, gente. A gente vai estar liberando ali no começo de agosto, é uma funcionalidade que já está passando ali pelos testes finais para a gente liberar para o mercado, tá? Então, além da assinatura através desse protocolo aqui de digital, a gente também vai ter a possibilidade de fazer assinatura com certificado digital, tá? Então, aqui a gente visualiza a questão das assinaturas pendentes, né? Quantas foram recusadas, quantas ainda estão lá pendentes, e a gente tem aqui a possibilidade de visualizar uma listagem dessas assinaturas, né? Do status disso daqui, e aqui eu já consigo ver, ó, então, ó, aqui ele já assinou, eu já consigo abrir o documento diretamente aqui da tela de gestão à vista, tá? Quando o documento ele é assinado aqui pelo GED, pelo Sign, desculpa, ele atribui em todas as páginas do documento um rodapé, né, com um resumo dessa assinatura. Já no final, né, ele marca aqui todas as informações que fazem parte da chave de assinatura eletrônica, tá? Então, o nome, telefone, o IP do computador, o e-mail. No caso ali, eu tinha pego também a geolocalização e ele já trouxe aqui para mim, tá? Bom, dentro do Sign aqui, a gente tem, então, a possibilidade de enviar as assinaturas daquela forma lá, que eu chamo do envio mais simplificado, onde a gente quer trabalhar com um documento de forma unitária, e quando a gente tem a necessidade de trabalhar mais documentos, ou quando a gente quer explorar um pouco mais as funcionalidades do Sign, a gente utiliza aqui a gestão dos envelopes. O que esses envelopes podem fazer pelo usuário, tá? Então, aqui, quando a gente cria um novo envelope, né, a ferramenta já dá o fluxo aqui, né, para que fique uma jornada facilitada para o usuário, né? Então, não depende de uma configuração muito complexa. Então, aqui a gente coloca o nome desse envelope, né? A gente pode marcar que a visualização é obrigatória, tá? Isso aqui já é uma funcionalidade que lá através daquela assinatura unitária eu não tenho,
né? Então, aqui eu quero marcar que a visualização vai ser obrigatória. Eu vou novamente pegar a geolocalização e aqui eu posso colocar um prazo de expiração do envelope diferente, né? Lá, quando eu coletei as assinaturas, ele não me deu essa opção, porque ele pega o padrão de 120 dias. Aqui eu poderia colocar de forma variada, né? Caso eu tenha essa necessidade. Ó, estou te mandando o documento, você tem 3 dias para aprovar esse documento. Então, aqui a gente define essa questão. E também temos a possibilidade de notificar aqui com antecedência essas assinaturas, tá? Bom, caso eu queira compartilhar esse meu envelope com algum outro usuário da organização para ele fazer edições aqui no formato, fazer o gerenciamento desse envelope, eu tenho aqui a área de permissões, tá? Nesse caso aqui eu não quero, vou passar para a próxima parte, e ele me pede aqui qual é a seleção dos documentos, tá? Então eu seleciono aqui uma pasta, né? Posso selecionar aqui, deixa eu pegar aqui uma pasta aqui, vamos ver se tem algum documento para a gente mostrar aqui para vocês. Ó, então ele traz aqui, nesse momento, somente os documentos que estão com a assinatura, sem assinatura realizada, né? Então ele já mapeia e filtra isso dentro da tela aqui para o usuário. Eu vou marcar esses aqui. Eu poderia trabalhar com mais documentos, nesse caso aqui eu não quero, eu vou trabalhar com um só mesmo. E aqui eu vou selecionar os assinantes, tá? Então, eu tenho a possibilidade de trabalhar com usuários internos, então ele já mapeia todos os usuários do SeniorX, né? E eu já posso estar fazendo a chamada aqui desses usuários de forma simplificada, ou eu posso trabalhar com usuários externos, aí eu tenho que digitar o nome e o e-mail, né, desses usuários aqui que vão estar recebendo essa questão. No caso, eu vou trabalhar aqui com o usuário externo mesmo, e poderia trabalhar com o interno, né? Deixa eu ver aqui. Então, vou trabalhar com esse cara aqui. E temos aqui ainda a possibilidade de trabalhar um pouquinho mais. Deixa eu pegar outro usuário para mostrar para vocês aqui, ó. A Amanda, por exemplo. A gente tem a possibilidade de definir o fluxo, né? Então, eu consigo marcar aqui a opção do fluxo e determinar que, eu quero que o Christian assine primeiro e depois a Amanda, ou então a Amanda assine primeiro e depois o Christian. Então, a gente consegue determinar também o fluxo da assinatura, tá? Complementando essa questão, né, a gente tem aqui a questão da assinatura obrigatória ou assinatura pioneira, que é uma assinatura, digamos que opcional aqui para o envelope ser considerado como 100% assinado, ou caso seja para o usuário simplesmente receber em cópia, tá? E quando a empresa, ela já tem lá um grupo de pessoas que é responsável por alguns determinados processos que ela quer utilizar aqui dentro da solução do Sign, a gente consegue, né, por exemplo, buscar ali, ó, eu quero mandar para todos os diretores e, inclusive, posso definir a ordem aqui do fluxo de assinatura, tá? Então, isso aqui facilita bastante a produtividade para a gente não ter que digitar toda vez as mesmas pessoas que vão realizar a assinatura, tá? O próximo passo é a gente definir as notificações, tá? Então, aqui ele já tem por padrão enviar por e-mail, tá? É a padrão, a gente não consegue remover e a gente tem aqui a possibilidade de incluir algumas notificações personalizadas, como o SMS, né? Ou até mesmo o WhatsApp, tá? Então, a gente consegue disparar uma mensagem para o usuário no WhatsApp da pessoa para que ela já lá através do WhatsApp realize a assinatura. Aqui, então, ele vai me trazer um resumo e eu vou salvar e encaminhar para assinatura, tá? Então, aqui, ele já traz aqui para a área de processos, né? Trazendo aqui para a gente uma demonstração já de como esse documento está, beleza? Aí, o processo de assinatura em si, ele é basicamente o mesmo, tá? Agora a demonstração do envelope, a única questão que a gente não viu anteriormente, ó, é que eu não consigo assinar o documento e também não consigo confirmar a leitura desse documento, porque aqui a gente habilitou a leitura necessária. Então, ele precisa ir até o final e aí sim realizar a assinatura do documento,
tá bom? Deixa eu voltar aqui para a plataforma. Bom, falar um pouquinho com vocês agora sobre a nossa solução do bot, tá? O bot é a nossa área aqui para construir novos bots e novos assistentes virtuais aqui dentro, tá? Onde a gente tem uma série de possibilidades aqui para construir a árvore de diálogo e também as interações aqui com o bot, tá? Por exemplo, eu tenho aqui um bot, né, que eu tenho aqui a minha construção de diálogo. Por padrão, todos eles vêm com essa área de bem-vindo, tá? E aqui na área de bem-vindo, a gente só define qual que vai ser a resposta do bot. Quando a gente trabalha a resposta do bot, a gente tem a possibilidade de trabalhar um texto, né? Conforme esse exemplo aqui, ou a gente pode trabalhar respostas rápidas, que vão ser apresentados botões para os usuários. E aqui qual que é o retorno que o bot tem que receber. Temos a possibilidade de trabalhar com imagens também aqui para retorno. Galerias, deixa eu pegar um exemplo já com as galerias aqui, ó. Eu acho que está aqui na área de benefícios, ó. Então, a galeria, a gente tem essa visualização no formato de card, ó, é bem parecido com o próprio, na verdade é igual ao card, só que o card ele trabalha de forma unitária. E na galeria a gente tem aqui a possibilidade de criar uma espécie de um menu, né? Então, quando eu falar aqui com o bot, com qualquer uma dessas mensagens de usuário aqui, ó, por exemplo, VT, ele me traz essa resposta aqui, ó. E o usuário pode navegar aqui, então, com as respostas, com as opções que ele apresenta, tá? Então, eu posso clicar aqui e ele também tem uma inteligência ali por baixo desse botãozinho, tá? Então, a gente consegue construir isso tudo aqui através da ferramenta. Quando a gente tem a necessidade de trabalhar uma integração do bot, né? Uma necessidade de buscar uma informação externamente ao bot, aí a gente tem aqui o botão de integração, tá? Só que ele daí trabalha de forma unitária, eu não posso trabalhar em conjunto, que ele vai retornar uma galeria e inclusive vai retornar outros tipos de retorno aqui junto, tá? Então ele precisa ser de forma unitária, tá? E aqui, deixa eu pegar aqui, excluir aqui para vocês. E aí toda a questão da resposta do bot vai ser resolvida por essa API que está externamente ao bot, ela que tem o papel de fazer aqui o retorno, tá? Então, posso ir num sistema de gestão, posso buscar um local e aplicar uma regra de negócio, verificar se a pessoa tem acesso ou não à informação, né? Enfim, aí aqui a gente pode, digamos, codificar realmente a nossa resposta do bot, tá? Bom, ainda aqui dentro do bot, né, a gente tem algumas áreas aqui que são bem interessantes, tá? Como a área de treinamento do bot, tá? Então, cada vez que o bot recebe uma mensagem de usuário que ela está desassociada, ou seja, ela não é uma mensagem mapeada lá na árvore de diálogo do bot, né? Ele vai automaticamente gravando aqui dentro dessa área para que o administrador do bot consiga vir aqui e visualizar, né, o que foi que aconteceu, e aí ele determina se ele quer direcionar para um dos assuntos ou variação de assunto da árvore de construção do bot, ou se ele simplesmente quer ignorar, né, quando ele vê assim, pô, isso aqui não é algo que faz sentido para o meu bot, então eu posso ignorar, e ele também tem aqui a área de mensagens ignoradas, tá? Ainda que temos a possibilidade de incorporar algum determinado site, tá? Então ele gera aqui já o script para a gente acionar esse bot de forma externa, tá? Então cada vez que eu colocar esse script aqui numa página, né, externa, né, ele tem a possibilidade de conversar com o nosso bot construído aqui.
Uma outra funcionalidade interessante aqui é o monitoramento das conversas, tá? Então, a gente consegue visualizar, né, quais são as conversas que estão ativas e, inclusive, assumir essa conversa, tá? Caso a gente queira, como usuário, daí, falar em nome do bot, né, e a gente tem essa possibilidade aqui, tá, de visualizar. O bot também deixa aqui registrado todo o histórico de conversa que ele teve aqui, tá? Então eu posso estar visualizando tudo que foi conversado com esse bot aqui através do histórico. Beleza? Bom, falar um pouquinho para vocês agora da nossa solução do Connect, tá? O Connect, como ele é uma ferramenta que ele pode ser instalado tanto on-premise quanto no formato SaaS, o acesso dele é através de uma URL aqui separada, tá? Mas caso, né, eu queira ter ele 100% SaaS, existe aqui mecanismos no SeniorX para a gente trazer esse acesso para cá, tá? Mas hoje a gente vai focar aqui na plataforma à parte mesmo, tá? Então, vamos falar aqui um pouquinho do Connect, né? O Connect, como eu comentei anteriormente com vocês, ele é uma ferramenta que ele vem para gerenciar e desenvolver a integração entre qualquer sistema de mercado. Tá? A única premissa que a gente tem é que esses sistemas possuam endpoints. Né? O que são esses endpoints? São formas de acesso, de consumo ou de interação com esse sistema, né? De consumo de informação ou de interação, quando a gente quiser inserir dados também para esse sistema, né? E como que a gente faz isso, tá? Hoje a gente tem dois tipos, num formato mais amplo de se dizer, que é o formato sob demanda ou o formato agendado, né? A gente consegue programar o Connect para ficar de forma agendada, né? A cada período executando uma determinada integração, uma determinada sincronia, ou a gente pode utilizar o formato sob demanda, que cada vez que a gente acionar o URL de integração que o Connect disponibiliza para a gente, ele vai executar a integração que foi proposta. Tá? Então, abaixo desses tipos, né, de sob demanda e o agendado, a gente tem aqui 4 subtipos e o fluxo de integração, tá? A gente tem a consulta API, que ela serve para quando eu tenho um banco de dados e eu preciso disponibilizar algumas informações para resolver uma determinada integração no formato JSON, que é o formato de API REST, tá? Então, a gente usa essa funcionalidade, determina lá qual que é o banco de dados, coloca lá o comando SQL, e quando a gente acionar o URL dessa integração, o Connect já mostra isso para a gente no formato de API. Tá? Da mesma forma, a gente tem essa mesma funcionalidade para o formato SOAP, né? Então, aqui a gente tem o envios de dados SOAP, que é quando eu tenho um banco de dados internamente, eu quero executar uma consulta nesse banco e, com base no resultado dessa consulta, eu quero consumir um serviço de, de integração de um sistema terceiro, né? Então, eu quero mandar dados lá para o sistema de administração de pessoal da Senior, né? Que ele é um sistema que conversa através desse protocolo. Então, eu vou chamar aquele web service com base na minha consulta aqui e vou disparar os dados para lá. O envio de dados REST faz essa mesma coisa, a única coisa que muda é o formato como a informação é enviada, tá? Então, como alguns sistemas eles falam um determinado idioma de integração, outros sistemas falam outro, então a gente tem essas duas possibilidades. E quando a gente quer converter de um para outro, a gente tem aqui o REST para SOAP. Tá? O fluxo de integração, ele é a nossa funcionalidade aqui mais elaborada do Connect. Tá? O fluxo de integração, ele permite que a gente determine uma série de ações
dentro da mesma integração. E que ações que são essas, né? Eu posso realizar leituras de arquivos, converter arquivos que vêm em um determinado formato para outro formato, eu consigo percorrer dados e fazer validações, aplicar regras de negócio aqui dentro, né? Então, caso eu queira sincronizar informações entre dois sistemas, eu consigo fazer validações aqui dentro do Connect para que nenhuma das pontas receba ou envie informação de forma incorreta, enviar e-mails, gerar arquivos de planilha, subir para arquivos FTP, enfim. Aqui a gente tem quase que um mundo de possibilidades para essa questão de integrações, tá? E também a nossa área de monitoramento, tá? Porque o Connect não vem só para desenvolver, tá? Então, todas essas questões que eu mostrei anteriormente são áreas de desenvolvimento de integração. Quando eu quero realizar um monitoramento e uma gestão, a gente tem lá a possibilidade de estar fazendo isso através do nosso painel de controle ou da área de monitoramento, tá? Então, aqui no painel de controle, a gente acessa, né, de forma visual, né, as integrações que estão acontecendo dentro da nossa plataforma. Então, quantas já foram executadas no ano, quantas obtiveram sucesso, quantas foram com falha, quantas integrações eu tenho dentro da plataforma para cada tipo daqueles que eu estava apresentando anteriormente para vocês. E aqui ele traz uma visão geral no ano corrente da situação, tá? Caso eu queira visualizar outros anos, né? Eu posso estar abrindo aqui a aba de visualização temporal e ele já vai ajustando o gráfico aqui para mim, né? Posso fazer um drill down, né? E analisar uma integração específica de algum determinado fluxo aqui do Connect, tá? Ali a gente teve uma pergunta em relação ao acesso às falhas, né? Vocês podem ver que aqui, ó, eu tive algumas execuções com falhas. A gente não acessa diretamente daqui, mas eu já vou mostrar a tela de monitoramento, que é onde a gente faz toda essa parte, tá? Então, aqui a análise da informação, ela pode ir até a nível de dia, tá? Então, por exemplo, eu posso verificar aqui no mês de maio de 2022, no dia 4 de maio, qual que foi a volumetria dessas integrações que aconteceram aqui e também qual foi o tempo que o Connect levou para executar essas integrações, tá? Então, aqui a gente tem, além da questão das situações, a possibilidade de também analisar o tempo, tá? Para a gente entender se uma determinada integração, às vezes, está com um gargalo, está com uma linha de uma curva um pouco diferente, então ele facilita a gente identificar isso de forma rápida e fácil. Pulando aqui para a área de monitoramento, o Connect traz a listagem aqui das integrações que a gente tem, né? E ele mostra aqui um preview das últimas execuções, tá? Caso eu queira, eu posso clicar para ver todos os registros, né, e visualizar todas as execuções que eu já tive dessa integração aqui, ou eu posso simplesmente clicar aqui numa execução específica, né? Então, eu tenho aqui, ó, um fluxo de integração que ele tem aqui algumas execuções que aconteceram com falha, né? Então, eu posso clicar em uma dessas aqui, ó, e já entender aqui o que está acontecendo, tá? Então, ele traz aqui todo o contexto da execução, né? Para quem trabalha com integração via API e tudo mais, sabe que quando a gente vai analisar um log, analisar uma questão de uma integração, ter acesso aqui a todo o contexto, todas as etapas que o Connect tentou executar aqui e entender qual que era, o que veio de parâmetro, o que veio no cabeçalho da requisição, o que veio no corpo da requisição em si, tudo isso facilita muito a identificação do problema e também a manutenção, tá? Bom, passar aqui com vocês uma área de construção só para a gente explorar um pouquinho, tá? A gente está aí, depois eu quero ver se a gente consegue fazer algumas dúvidas ainda, né? Eu vou mostrar aqui para vocês a construção de uma consulta API, tá? Então, é uma determinada funcionalidade onde a gente pode plugar um banco de dados, tá? Que a gente parametriza aqui na nossa área de parâmetros, tá? E a gente coloca aqui um comando SQL, né?
E temos também a possibilidade de incluir parâmetros via URL. Caso eu queira selecionar aqui os dados, né, ele vai trazer todos os funcionários lá da minha tabela. Nesse caso, eu estou fazendo uma consulta de funcionários numa tabela de um sistema que vai trazer o cadastro, nome e a situação de afastamento. E ele poderia filtrar aqui através de um parâmetro de URL. Caso eu queira que esses dados seja disponibilizado somente para pessoas que enviem no cabeçalho da requisição uma determinada autorização ou um determinado token para consumir esses dados, a gente também consegue fazer isso aqui através da área de autorização. Nesse caso eu não quero, porque eu quero demonstrar aqui para vocês de uma forma simplificada. Então, eu vou clicar aqui para testar a API, tá? E essa aqui é a URL que o Connect disponibiliza para a gente consumir aqueles dados, tá? Então, ele já traz aqui no formato JSON, que é o formato padrão de comunicação entre sistemas que utilizam o protocolo REST. Então, aqui, ó, não sei como é que fica ali na apresentação, ele já traz o parâmetro do NumCAD. Caso eu queira visualizar os dados só aqui do cadastro 42390, eu posso colocar aqui, ó, NumCAD 42390, e ele já traz aqui para mim somente os dados do colaborador 42390, tá? Bom, aqui, quando a gente tem uma necessidade de construir uma integração um pouco mais robusta, a gente vai para o fluxo, tá? Na construção do fluxo, a gente já tem uma série de ações pré-configuradas, né? Então, aqui, a gente vai determinando as ações que esse fluxo precisa executar e a gente já tem aqui uma série de ações já pré-definidas, como, por exemplo, abrir uma conexão, enviar um e-mail, converter um objeto de um formato para outro, gerar mensagens lá para a nossa área de monitoramento de log. E quando a gente tem uma necessidade, né? Estou construindo uma integração e tem uma necessidade de alguma ação que não está aqui pré-definida, a gente pode chamar um código Java, tá? Aonde eu consigo programar daí a minha ação, tá? Então aqui com essa ação a gente consegue ampliar muito mais os cenários aí de integrações que a ferramenta resolve, tá? Bom, gente, eu vou parar o conteúdo agora por aqui, tá? Eu vou tentar trabalhar um pouquinho de dúvidas de vocês ali, que eu vi que tem algumas dúvidas aqui, e aí eu não quero me estender muito na agenda, tá? Depois, nos materiais complementares, a gente tem o canal no YouTube, tem uma capacitação lá também do Connect, tem alguns materiais que vocês podem consumir para ter mais informações, ou também a gente depois está agendando horários mais direcionados, tá? Então, vou pegar aqui o que tem de pergunta para a gente falar um pouquinho aqui. Então, vamos ver aqui. Por favor, para gerenciamento de saque, o ideal é pelo CRM? Essa dúvida eu acabei não entendendo um pouquinho, tá? Eu não entendi muito bem essa dúvida. Mas depois, se quiser compartilhar um pouquinho melhor ali. O aplicativo do gestor sênior é o antigo Decision Center da Sênior? Sim, o Decision Center daí ele não vai mais existir, vai ser o aplicativo de gestor sênior, tá? Posso compartilhar a reunião com os clientes? Pode sim, tá, William? Toda quarta a gente faz essa agenda de bate-papo, tá? Nesse mesmo horário. Toda quarta a gente gera um link diferente devido à questão de ser um bate-papo mesmo. Pode ser aberto para os clientes. O Sign, você pode colocar o formulário para ficar disponível e quem precisa utilizar, ter um workflow específico de assinatura? Sim, acho que eu mostrei essa funcionalidade, né? Depois, se ficar essa dúvida aí, Thaís, dá um alô aí para gente. Aqui o André estava complementando, mas a ideia dá para fazer já diretamente lá no Sign mesmo. Compartilhar o material. O Connect tem 100% de integração com o Mega, deve ser com o RP da Mega nesse caso, né? O Connect, como eu comentei, ele é uma ferramenta para integrar qualquer sistema com qualquer sistema. E hoje a Mega tem lá os seus protocolos de integração e a gente consegue sim construir integrações com o sistema da Mega através do Connect.
Aqui está normal, aí teve os problemas de áudio. Para o gerenciamento de saque, essa ali eu não entendi bem. Hoje a Sênior disponibiliza o treinamento referente ao Sênior X. Bom, depende da ferramenta, tá? A gente tem sim treinamentos já gravados, mas aqui a gente tem, caso o cliente opte por comprar a ferramenta, por adquirir uma licença, a gente tem a universidade corporativa que comercializa esses treinamentos, ou vocês também podem contratar como um treinamento personalizado através dos consultores. Vai ficar gravado. Em relação ao BPM, e os fluxos criados lá pelas empresas, e a área de RH que costuma criar os fluxos ou a área de TI? Bom, boa pergunta aqui do Gustavo, tá? É variado, tá, Gustavo? Tem pessoa, ele perguntou em relação se precisa ser o TI ou o RH que cria os fluxos. A ideia é que cada vez mais o RH consiga criar os fluxos, tá? E o TI talvez apoie ali em alguma integração, alguma coisa um pouco mais elaborada, mas o ideal é dar autonomia para as pontas. Ele tem algum meio de bate-papo? Essa aqui eu não sei qual ferramenta que estava falando, tá, Pedro? Se quiser trazer a dúvida novamente. É possível fazer aprovações do BPM via WhatsApp? Ainda não, tá, Jailson? Ainda não tem essa funcionalidade, tá? É necessário utilizar o certificado SS válido para fazer a integração do BPM Analytics? Sim, tá? É importante utilizar esse protocolo de certificado para que os dados transitem dentro da plataforma de forma criptografada. Isso é uma forma de garantir segurança da informação. É possível montar um JSON em um campo calculado? Pergunto isso, pois estamos tentando utilizar para iniciar um novo fluxo e precisamos montar um. Guilherme, eu acho que a tua pergunta ali, o Guilherme da Unicred, é um pouquinho mais específica, tá? Eu vou deixar o meu contato aqui, daí você direciona essa dúvida por e-mail, tá? Deixa eu voltar lá. Boa tarde, infelizmente. Ah, tá. Beleza. Conseguimos atualizar o GED com documentos que estão em outro GED de outro fornecedor? Bom, assim, ó, para utilizar a assinatura do Sign, né, eu acredito que a ideia, eu acho que é atualizar o GED da Senior com outro GED, é sincronizar os dois GEDs ou migrar de um para outro, tá? O GED hoje ele tem as APIs públicas e a gente consegue publicar documentos através de uma API. Então, o que a gente pode fazer? Construir um fluxo, né, que vai pegar esses documentos de um determinado lugar e fazer o upload através das APIs do GED, tá? Então, Reginaldo, se eu esclareci bem a dúvida, seria isso. Caso contrário, dá um alô aí para gente. Bom, aqui do certificado digital a gente já falou. Documentos provenientes dos chamados. É possível solicitar assinatura via envelope? É possível, porém você precisa fazer o upload desses documentos para o GED, tá? Precisa fazer o upload para o GED para conseguir consumir eles no Sign. Ou construir uma integração, né, através das APIs ali, para que quando o chamado acione o gatilho de integração, ele já cai automaticamente para assinatura. Como faço para as pessoas sem e-mail, colaboradores, usarem envelopes de documento? Por exemplo, 50 pessoas ou dificuldade em uso de tecnologia. Bom, Marcos, a ideia aqui talvez é encaminhar um SMS daí para esse colaborador, tá? Para ele receber no celular a assinatura do documento, para ele assinar esse documento, tá? Ali ficou uma dúvida ou somente pela pasta do processo. Essa aqui não entendi, tá? Aqui as falhas eu já falei um pouquinho. Para realizar a integração com o sistema SOC, já está pronto ou temos que customizá-lo? Bom, o Connect ele não traz nenhum template, tá? Então, caso queira utilizar o Connect para construir integrações, precisa desenvolver do zero, tá? Porém, a gente tem o integrador SST, que é uma das soluções do portfólio da Senior, que já faz
essa integração, tá? Caso queira por uma necessidade mais específica, um cenário que não é de social, talvez, enfim, daí dá para tentar construir alguma coisa aqui pelo Connect. O BPM consegue aderir às abrangências dos módulos. Bom, o BPM ele não vai herdar essas abrangências lá do HCM, tá? Porém, quando a gente chama uma fonte de dados lá do HCM, o próprio HCM consegue devolver isso de forma resolvida, tá? A única premissa é que o usuário seja o mesmo, tá? Então, eu tenho um usuário aqui que eu acesso à plataforma SeniorX, ele precisa ser o mesmo usuário lá da G5, para a G5 conseguir identificar a abrangência que tem lá parametrizada para o usuário, tá? E aí o web service da G5 já devolve a informação filtrada. Existe previsão da implementação do REP-P na plataforma? Eu não entendi essa dúvida. Se quiser falar um pouquinho mais ali, o pessoal da Capital Humano. Quanto a grid na BPM, Senior implementou, incluir grid no formulário, Cláudio, eu acredito que seja essa a tua dúvida, né? A gente hoje não tem a possibilidade de criar grids aqui no formulário. O que a gente tem é o itens de objeto, tá? Devido ao tempo, eu não vou conseguir mostrar um exemplo específico para vocês, mas a ideia é... Deixa eu ver se tem aqui algum exemplo. Deixa eu ver aqui. A gente tem esse daqui, ó, para ir adicionando novas linhas, tá? Que dá para a gente montar uma espécie de grid aqui, né? Para cada linha eu adiciono aqui um laço de 3 campos, no caso. É possível que o Analytics faça isso também, aderir às abrangências? Bom, aí é que está essa pergunta aqui do Jailson em relação também ao Analytics, tá? Como a gente vai consumir, para consumir os dados lá da G5, né, a gente precisaria chamar isso através de uma API. Quem teria que resolver essa questão seria a integração, tá? Então, os dados teriam que vir já filtrados lá do HCM. Então, o HCM já tem lá a rotina de abrangência, eu não vejo por que criar algo novo aqui no BPM, ou no Analytics, só iria ficar mais confuso mesmo. Melhoram as formas de saída do BPM, pois não consegue alterar quase nada. Eu não entendi ali o comentário do Wellington, depois de construída a integração via Connect. A dúvida do Wagner aqui. Sim, tá, Wagner? Depois de construída uma integração via Connect, é possível exportá-la para disponibilizar no ambiente de outro cliente? Sim, tá? Todas as integrações que a gente constrói aqui, ó, a gente tem a possibilidade de importar ou exportar, tá? Posso exportar aqui de forma coletiva, ou posso vir aqui em uma determinada integração específica aqui e dizer que eu quero fazer a exportação, tá? É possível iniciar um BPM através de outro BPM, encerrar também é possível? Não, tá? O que a gente consegue fazer hoje é iniciar o BPM através do bot, tá? Então tem a possibilidade, Jailson, da gente conversar com o bot e falar com o BPM. André, quer abrir o microfone e falar? Pode falar. Eu não estou ouvindo. Não sei se talvez a configuração está para ninguém conseguir abrir o microfone. Alô? Não. Bloqueou. Não, está aberto. Então, depois eu te chamo ali, então, e a gente vai tentando falar da tua dúvida, tá? Vou passar as demais aqui. Vai ser possível a regra de consistência aplicada à lista de objetos? Maria, essa é uma limitação ainda na lista de objetos, mas o time de desenvolvimento do BPM já tem trabalhado nessa questão, tá? Eu só não consigo te passar detalhes de roadmap em relação a isso, tá? Mas já prometeram para a gente que será possível, sim.
Temos mais de uma empresa falando sobre a rede social. Tem a possibilidade na abrangência nativa, na ferramenta, ou somente gerenciando a comunidade. Caso as duas empresas utilizem o mesmo tenant, teria que controlar isso através das comunidades, tá? Agora, se vocês tiverem dois tenants de SeniorX diferentes, aí são ambientes já separados. É possível iniciar... Ah, tá. Esse aqui já foi. Indeterminada, podemos... dá para fazer algumas coisas lá através dos serviços de integração, tá? O Guilherme comentou ali que é possível. Sim, é possível, né? Mas os clientes geralmente querem construir diretamente aqui, né? Por isso que eu comentei que a gente não consegue fazer. Ó. Então, eu quero aqui, dentro de uma determinada atividade, por exemplo, quando chegou aqui na aprovação do RH, ele abriu um subfluxo já e eu construí tudo dentro da mesma área, né? Então eu teria que ter vários fluxos já construídos e aqui eu teria que chamar um serviço de integração, como se fosse um serviço externo que faria toda essa construção. É um pouquinho complexo, mas dá para fazer. Sim, existe a API pronta, é isso aí. Não conseguimos. Você comentou das permissões de abrangência, não ficou muito claro. Poderia. Beleza. Deixa eu trazer aqui para vocês ó, o administração de pessoal, né, que é o HCM. Bom, aqui no HCM, quando a gente chama lá os dados para o BPM, geralmente a gente está trabalhando aqui os web services, tá? E aí, quando a gente vai personalizar aqui, digamos, nosso envio, né? Por exemplo, nesse caso aqui, ó, tem um exemplo que pega o nome do usuário e envia para o BPM de volta o nome do líder desse usuário, né? Então, ele poderia, aqui na regra, né? Tem essa questão aqui, ó, de usar abrangência. Então, eu tenho o usuário ativo, que veio como parâmetro lá do BPM, e quando ele fizer essa consulta aqui, ele já vai com a abrangência que a gente tem já definida aqui na, na solução do HCM. Ficou um pouquinho mais claro, Cláudio? Tinha uma pessoa com a mão levantada, eu não lembro o nome, tá? Pedir desculpa para vocês em relação a isso. Se quiser digitar no chat aí a dúvida, ou enfim. Não é possível montar um dia. Beleza. Gostaria de saber como está a integração da X-Platform com a Mega Sistemas. Temos o HCM e o RP da Mega e gostaríamos de usar essa ferramenta. Legal. Newton, integração entre sistemas é algo que se consegue fazer codificando ou usando o Connect, tá? Eu recomendaria daí o Connect para construir isso, né, que é uma solução específica para isso daí. Tá? Então, Newton perguntou em relação a isso. Deixa eu ver aqui se tem mais dúvidas no chat. Gente, a gente já está com o horário estourado aqui, tá? Se vocês quiserem né, seguir para os compromissos de vocês tranquilo. Caso não tenham mais dúvidas, eu ainda consigo ficar aqui uns minutinhos com vocês para ir apoiando nas dúvidas, tá? Eu ainda tenho mais 5 minutinhos aí para a gente falar, tá? Beleza, o Cláudio retornou ali que ficou entendido, então a questão da abrangência. Pessoal, se tiver alguma dúvida que eu não passei, se quiserem abrir o microfone e também perguntar, podem ficar à vontade, tá? Consegue sim a gravação, tá? Marcelo, obrigado pelo feedback. Existe um local onde podemos realizar simulações? Legal, é uma coisa que eu não comentei talvez com vocês, tá? Todas essas soluções aqui, elas têm uma faixa de degustação, tá? Uma free tier que a gente chama. Vocês conseguem ter acesso a essas ferramentas, utilizar todas as funcionalidades dela,
tá? A gente não tem nenhum recurso limitado. A única questão é que ela tem ali um limite, né? Então, por exemplo, o BPM é por 100 tarefas, né? Então, até 100 tarefas. Então, é para vocês realmente acessarem a plataforma, fazerem o uso aí, para quem já é cliente da Senior e já tem o SeniorX, é só disponibilizar mesmo, e para quem não tem, a gente consegue fazer essa liberação para vocês. O único ambiente de desenvolvimento do chatbot Code é só o AWS, não consigo codar em ambiente diferente. Ah, quando você faz uma chamada lambda lá, né, Igor? Seria o AWS ali mesmo, tá? Porém, né, quando você faz a configuração do bot aqui, se a gente chamar aqui uma integração, né? A gente pode chamar uma API daí. Aí você programa e publica isso num servidor web, né? No caso. E aí ele vai lá e pega essa codificação, daí pode estar em qualquer outro lugar. Caso eu queira usar já a rotina de ambiente customizado aqui da Senior, a gente pode utilizar daí o AWS mesmo. É possível montar no JSON em um campo calculado? Pergunto isso. Bom, essa dúvida aqui é a dúvida novamente do Guilherme da Unicred, né? Daí vamos ver. É possível montar um JSON em um campo calculado? Pergunto isso, pois estamos tentando utilizar o conector para iniciar um novo fluxo e precisamos montar um JSON para enviar no mesmo. Porém, quando se trata de um campo string novo fluxo, precisamos passar aspas. Esse cenário ali, Guilherme, ele é um pouquinho mais complexo, tá? Eu acho que a gente vai precisar daí direcionar um momento específico para tentar explorar algumas possibilidades para resolver essa questão aí, tá? Talvez o conector não seja o melhor caminho, enfim, a gente teria que debater um pouquinho, tá? Se quiseres me acionar, tá? Eu até vou anotar aqui o teu nome e eu te procuro daí para a gente falar em relação a isso, tá, Guilherme? Oi, Christian. Oi, Silvio. Eu tenho uma dúvida. Gostaria de saber. Com relação ao bot, né? Ah, a gente consegue configurar com o WhatsApp, os subsistemas de RH, para poder direcionar os atendimentos diretamente da gestão de recursos humanos, onde o gestor tenha a visão geral de todo o escopo do que está sendo atendido diretamente aí pela plataforma da Senior? Sim, vamos lá. Hoje a gente tem a possibilidade de chamar o bot dentro do WhatsApp, né? Então, interagir com o bot através do WhatsApp, isso a gente consegue. O gestor do bot consegue monitorar as conversas ativas. O que a gente não teria seria, por exemplo, assim, ó, o Christian abriu lá uma solicitação ele abriu lá o bot para falar sobre auxílio educação, para entender a política de auxílio educação da empresa. O gestor do Christian não consegue ter acesso a essa informação, tá? Porém, o que os nossos clientes têm feito, tá? Eles têm usado o bot para iniciar um atendimento um pouco mais de dúvidas, padrões mesmo, de políticas e processos, e quando o usuário quer solicitar alguma coisa, né? Então, por exemplo, eu quero solicitar um auxílio educação. Aí o bot faz a chamada para a API de integração com o BPM. Daí o BPM consegue instanciar uma nova solicitação e o RH fazer o atendimento por ali, tá? Tá, mas eu digo assim, né? Indo de encontro com o primeiro atendimento do bot, teve uma resposta, mas o colaborador ainda tem dúvida. Ele gostaria de falar com algum atendimento diretamente da área específica, Sim. igual a da área de remuneração para
tratar de algum assunto relacionado à remuneração. Uhum. Ele conseguiria direcionar, a gente consegue mapear vários subsistemas para poder ser selecionado a área de remuneração e cair esse chamado diretamente para a área de remuneração? É mais ou Consegue, menos isso que a gente está consegue. tentando aí diretamente pelo WhatsApp, onde a área de remuneração, a pessoa direcionada é responsável para poder dar essa resposta dentro do Uhum. prazo estipulado, né? Sim, existe essa possibilidade, tá, Silvio? Qual que é a ideia, né? Eu posso ter um bot que a pessoa pode falar de benefícios ou de movimentação de pessoal, né? Um exemplo aqui que eu tenho. E quando ele seleciona essa opção, a gente consegue chamar uma integração com um determinado fluxo. Quando ele chama a movimentação de pessoal, ele vai chamar outro fluxo, e esses fluxos eles vão para áreas diferentes e responsáveis diferentes. E claro, da mesma forma como eu estou chamando ele aqui, eu poderia chamar ele no WhatsApp e ter a mesma experiência lá pelo WhatsApp, tá? Bacana. Muito obrigado, Christian. Imagina. Muito bom toda a sua explanação aí. Parabéns aí a Sênior, viu? Valeu, gente. Obrigado pelo feedback. Gente, eu vou precisar parar agora a gravação, tá? E parar de compartilhar aqui. Ah, já foi parada aqui a gravação, tá? Então, assim que ela ficar pronta aqui, vai ficar no chat, tá? Eu vou deixar aqui também alguns links para vocês em relação aos materiais aqui da X-Platform, tá? O nosso canal no YouTube. Lá a gente lançou recentemente uma capacitação do Connect com mais de 3 horas de conteúdo, tá? E para quem aí, eu vi que teve bastante dúvidas voltadas à integração com HCM da Senior, lá nesse treinamento eles exploram um exemplo, tá? Então é bem interessante para vocês pegarem ali bastante conteúdo em relação a isso. Vou deixar aqui também o meu e-mail, caso alguém queira tirar alguma dúvida, enviar algum material, trazer alguma sugestão também, a gente está aí super aberto, super à disposição, e eu agradeço demais o tempo de vocês, tá? Para a gente é um prazer estar aqui e trocar esse momento aqui com vocês. Não posso me esquecer de mandar para vocês também o link do nosso marketplace, que é o maior marketplace de venda digital B2B do Brasil, tá? Tá aí o SeniorX Store. Beleza, gente? Vou ficando por aqui, tá? E fico aí à disposição aí nos canais, procurem a gente. E caso tiverem alguma questão aí, vai ser um prazer conversar mais com vocês, tá bom? Um abraço a todos e mais uma vez, muito obrigado.